Você já entrou numa sala de EBD, na sua sala de EBD, e você sentiu aquela pergunta pairando no ar. Que pergunta é essa, Renato? Aquela pergunta que você fica fazendo para você mesmo. Como é que eu vou fazer para ensinar essas pessoas e trazendo essa lição de hoje para a realidade, para a vida prática? E essa aula que nós vamos fazer essa semana, que é a aula sobre o cuidado com o espírito, ela pode virar só mais uma lição doutrinária aí para os seus alunos, ou ela pode ser o ponto de virada, o ponto de partida para os seus alunos. E o ponto que vai fazer a diferença na vida do seu aluno nessa aula é a forma como você vai explicar essa lição. E hoje eu quero falar sobre como você pode preparar essa aula com profundidade e segurança teológica. Olá, meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk, aqui nesse canal onde a gente abre a palavra do Senhor para a gente estudar de uma forma clara, direta e objetiva que faça sentido na sua vida. Esse vídeo de hoje não é uma aula, mas na verdade é uma pré-aula sobre a nossa lição que nós estamos estudando nesse trimestre, que é sobre a mordomia cristã. Então, se você é um professor de EBD, ou se você está aí liderando o grupo de estudo da sua igreja, ou se você é o responsável por dar essa lição específica aí na sua classe, na sua igreja, então esse vídeo aqui é especialmente para você. E nesses próximos 15 a 20 minutos a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, como colocar de pé uma tese teológica central para essa lição de hoje. O que é de verdade que nós estamos ensinando? O que a gente precisa passar para os nossos alunos? Segundo lugar, identificar as 3 armadilhas que a maioria dos professores caem quando eles estão falando sobre esse tema e como evitar essas armadilhas. E em terceiro lugar, eu vou colocar na sua mão 3 ferramentas para você fazer com que essa aula ela chegue no próximo nível para os seus alunos. Então vamos lá? Já deixa o seu like nesse vídeo, já compartilha ele com todo mundo aí da sua igreja, com todos os alunos, e vamos para o nosso primeiro tópico. Tem um problema que muitos irmãos aí na fé, eles não falam de forma aberta para ninguém. A maioria dos crentes, até mesmo crentes que já são maduros na fé, pastores, líderes, eles tratam essa área espiritual muitas vezes como sendo um departamento da vida deles. Tipo, existe a vida da igreja, existe a vida do trabalho, existe a vida na família, existe a vida emocional, a vida financeira, aí lá no cantinho da sala, escondido, com uma manta por cima, tem a vida espiritual dessa pessoa. Mas a Bíblia, ela não ensina que a nossa área espiritual deve ser dessa forma. A Bíblia, ela apresenta a vida espiritual como sendo o centro de todos os departamentos da sua vida. A vida espiritual é o centro que organiza todas as outras áreas da sua vida. E quando o espírito ele está desconectado de Deus, a pessoa ela pode até estar funcionando por fora. Você olha para ela, ela funciona, ela tem uma vida funcional, mas por dentro ela está perdida, ela está sem direção. Ela trabalha, mas ela não sabe para quem que ela está trabalhando. Ela descansa, mas ela não sente de verdade o que é descanso real na presença de Deus. Ela está falando de Deus, mas ela não está desfrutando da presença de Deus. Você percebe? Ela está funcionando, mas ela está vazia por dentro. Essa é a realidade de muitas pessoas na sala de aula que você está aí se preparando para dar hoje. Então você precisa ver essa lição como sendo um ponto de virada teológica na vida dessas pessoas que estão simplesmente funcionando, mas estão vazias por dentro. Porque nas semanas anteriores, se você puxar aí, a gente aprendeu sobre o corpo, que o corpo é o templo, a gente aprendeu sobre os sentimentos, sobre renovar a nossa mente. E cada um desses pontos é muito importante, mas eles só fazem sentido quando você está conectado, porque o elo que conecta tudo isso é o Espírito. O Espírito é um lugar onde acontece a comunhão com Deus. E é desse lugar que sai a força, que sai a capacitação para você manter o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Tudo começa dentro do seu espírito. E sem essa conexão, tudo vira apenas uma performance. Você está apenas agindo impulsionalmente, mas está vazio por dentro. E aqui tem um detalhe muito importante que você precisa dominar antes de chegar na sua aula, na frente dos seus alunos. Você precisa entender que o espírito que a gente está falando aqui é o espírito humano. O que é o espírito humano? É a parte dentro de cada um de nós que se conecta, que foi criada para se voltar para Deus. É uma dimensão dentro da nossa própria existência. Não é o seu corpo que é material, não é a sua mente que é a sua razão, é a capacitação interior que conhece a Deus pessoalmente. E aí nós temos o outro espírito, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa de Deus que habita dentro de você e capacita você. Então quando você diz ou quando você ouve alguém dizer
ande no Espírito. Você está dizendo para você deixar o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, governar o seu espírito humano. E se você cometer esse erro de misturar esses dois conceitos, o Espírito do homem e o Espírito Santo, aí você perdeu a sua aula e vai virar uma confusão na cabeça dos seus alunos. Espírito é a parte de nós, o Espírito Santo é a pessoa de Deus. Uma é a antena e a outra é o transmissor. Então, para sua classe entender melhor esse conceito, você pode usar a metáfora seguinte: é como se você fosse um celular descarregado. Você tem a bateria, você tem todos os aplicativos, você tem uma tela maravilhosa de cristal líquido. Mas se esse celular não estiver conectado, não adianta ele ser o último celular, o último modelo do último ano, ele não vai conseguir se conectar à internet. E o Espírito é exatamente assim. Você pode estar cuidando do seu corpo, você pode estar saudável, você pode estar bonito, você pode estar em paz com o seu interior. Mas se você não estiver conectado com o Espírito, não adianta nada. Se o seu espírito não estiver carregado da presença de Deus, você vai estar vazio, não está conectado à fonte. Está tudo muito bonito por fora, mas você está sem conexão. Então o primeiro passo para você ensinar essa aula com maestria é você entender que essa aula ela não é uma aula sobre religiosidade. É sobre o que essa aula, Renato? Essa aula é sobre o centro da nossa vida. É sobre você entender que o Espírito ele é o centro de tudo que acontece na nossa vida. Tá bom, Renato, mas e as armadilhas? Quais são as armadilhas dessa aula? Meu amigo e minha amiga, essa aula tem 3 armadilhas que são muito sutis. E a primeira delas é você confundir o espírito com um sentimento emocional. E aqui, meu amigo e minha amiga, é justamente onde vários professores bons vão cair, porque eles vão acabar ensinando que se você está sentindo a presença de Deus, você está andando com o Espírito de Deus. E aí está um erro muito crasso. Sabe por quê? Porque sentir vem e vai. Não é um termômetro confiável para você medir se você está conectado com Deus ou não. Você pode estar orando genuinamente conectado com Deus e não sentir absolutamente nada, nenhuma emoção. E você pode estar num show de louvor sentindo uma emoção que tira o seu fôlego. E mesmo assim você pode estar longe de Deus. Emoção não é o indicador. O indicador é a submissão volutiva. O que é isso, Renato? É a sua decisão de estar sob o governo do Espírito Santo. Então quando você ensina isso, seus alunos, eles param de sentir uma culpa emocional. Aquele tipo de culpa que diz, eu não estou sentindo a presença de Deus, então eu não estou andando no Espírito. Não é assim que funciona. O que importa não é você estar sentindo, mas é a sua rendição à vontade do Espírito de Deus. E não uma mera emoção que você sente hoje e amanhã passa. E a segunda armadilha é você ensinar sobre santidade usando a técnica, a milícia do Talibã para ensinar aí os seus alunos. E isso aqui é muito grave, porque muitos professores, muitos pastores ensinam a santidade dessa forma. Eles falam, matem os seus desejos, reprima os seus sentimentos, você não pode sentir isso. E aí os alunos, eles crescem odiando a ideia da santidade, porque eles começam a crescer e a entender sobre a Bíblia, pensando que a santidade é simplesmente a morte da alegria, é você viver uma vida completamente triste. Mas Paulo ele não ensina isso. Paulo ele diz lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, andai no Espírito. Quando você anda no Espírito, o fruto brota na sua vida. Que frutos são esses? A alegria, o amor, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Você não vai ficar triste, você não vai ficar apático, você não vai ficar atormentado, você vai ficar alegre, em paz e forte. Santidade não é Deus tentando estragar a sua alegria, acabar com a sua vida. Na verdade, santidade é Deus tentando proteger aquilo que Ele criou. É como se Deus ele dissesse, eu sei como você funciona, eu sei o que pode destruir você, eu sei o que parece liberdade para você, mas no final vai trazer uma prisão. E quando você deixa o Espírito guiar a sua vida, você não está perdendo absolutamente nada na sua vida. Na verdade, você está deixando de viver uma ilusão. A carne ela promete liberdade para você, mas ela entrega escravidão. A carne ela promete prazer absurdo, mas na verdade ela te entrega vazio. E o Espírito ele chama você para render as suas vontades a Ele. E quando você faz isso, Ele te oferece uma verdadeira liberdade.
realidade. E isso é o oposto de repressão, isso é transformação. E a terceira armadilha dessa aula é você tratar o Espírito Santo como sendo uma força impessoal. Tem muita gente ensinando por aí que o Espírito Santo é como se fosse uma força de videogame. Você aperta um botão, sai um poder, você usa aquilo quando você precisa. E isso está completamente errado, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e com uma pessoa você precisa ter comunhão. E essa diferença muda tudo completamente. Porque se você trata o Espírito Santo como sendo uma força, você está tentando usar essa força, a força do Espírito, quando você precisa. E isso é uma manipulação. Agora, se você trata ele como uma pessoa e você tem uma comunhão com ele, o que isso se transforma? Isso se transforma em um relacionamento. E quando você for ensinar isso para sua classe, que você possa reforçar muito bem essa ideia, que não é sobre como eu consigo que o Espírito trabalhe para mim, mas é como eu posso amar o Espírito de verdade, como é que eu posso confiar nele de verdade, como é que eu posso ser amigo dele de verdade, porque isso muda tudo completamente nas nossas vidas. E antes da gente falar sobre as ferramentas para usar nessa aula, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aqui embaixo, para a gente saber que essa mensagem está chegando até você. E dependendo de como for a sua reação, dependendo de como for a reação desse vídeo, a gente grava um outro na semana que vem e a gente continua fazendo isso, tá certo? Então vamos à ferramenta. A primeira ferramenta é você fazer perguntas que abram a discussão com seus alunos. Na sua aula, eu tenho certeza que você não quer um monólogo, que só você fique ali falando. Você quer que as pessoas pensem, que as pessoas participem. Então eu tenho 3 perguntas para você fazer na sua aula. E a primeira pergunta é uma pergunta de identificação. Quais dessas 4 práticas, a palavra, a oração, a sensibilidade, a comunidade, quais delas você acha que é a mais fácil naturalmente para você na sua vida? E qual delas é a mais difícil? E aí você deixa essa pergunta ressoando aí na cabeça dos seus alunos. E aí se alguém se voluntariar para responder, você deixa essa pessoa responder. E isso acaba abrindo o coração das outras pessoas e tira essa aula do abstrato. A segunda pergunta é um confronto. Se você tivesse se conectado 100% com o Espírito Santo nessa semana, qual diferença isso faria concretamente na sua vida? Na quarta-feira, no relacionamento com as pessoas do seu trabalho. E essa pergunta, ela força a pessoa a viver na realidade. Ela tira do abstrato e agora ela precisa pensar num plano prático. E a terceira pergunta é uma pergunta de decisão. Aí você pergunta para sua sala, o que você vai fazer essa semana para aumentar a sua sensibilidade para ouvir o Espírito? E aqui você deixa essa pergunta no silêncio, porque cada pessoa precisa pensar sobre o que ela vai fazer. E aí você pode pedir para alguns dos seus alunos compartilharem o que eles estão pensando. E essa pergunta, ela vai mover esse abstrato que é falar sobre essa aula para a realidade, para o dia a dia daquelas pessoas. E a próxima ferramenta que eu quero dar para você é o confronto pastoral, se necessário. Porque se você perceber que a discussão está caindo sobre a santidade como sendo uma repressão, você precisa deixar muito claro para os seus alunos que santidade não é sobre vocês matarem os seus sentimentos. Na verdade, é sobre vocês deixarem o Espírito Santo transformar os seus sentimentos. E aqui tem uma diferença enorme. E como nós estamos falando de uma aula para jovens, e não tem exemplo mais prático do que você falar sobre sexualidade, porque a gente está falando sobre desejos naturais. E esses desejos naturais, eles foram criados por Deus. Só que sem o Espírito você fica lutando, você fica ali reprimindo, você fica se culpando até o ponto que você explode e aí não dá para fazer mais nada. Só que com o Espírito você rende os seus desejos naturais que foram criados por Deus ao Espírito Santo e ele transforma a sua vida e ele te dá frutos genuínos. No primeiro método, quando você tenta reprimir, quando você tenta calar os jovens aí da sua igreja, na verdade o que você está fazendo é gerando a morte naquela pessoa. E na segunda você está libertando aquela pessoa. E esse confronto pastoral, ele muda tudo completamente para essa pessoa. E aqui vem a terceira ferramenta para a nossa lição dessa semana, que é conectar ela à progressão de tudo aquilo que nós já estamos estudando. Você precisa lembrar sua classe, que nós já estudamos todas essas semanas sobre o corpo, sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, e o Espírito é o elo que conecta tudo isso. O Espírito é onde a nossa comunhão com Deus acontece. E é desse lugar que sai a força que a gente precisa para cuidar de todo o resto. E é justamente nesse momento que para muitos dos seus alunos vai acontecer um clique, um shift na cabeça dele, porque ele vai conectar com todos os outros pontos que ele já viu até agora. E o que você precisa levar para sua
aula nesse final de semana. Primeiro, a vida espiritual não é um departamento, na verdade é o centro da vida do ser humano. Quando o espírito está desconectado com Deus, ele até pode funcionar por fora, mas ele está vazio por dentro. Segundo, 3 armadilhas. Essas armadilhas são reais. E a primeira armadilha é você confundir os seus alunos, pensando que sentimento é a mesma coisa que conexão, porque não é. Conexão com Deus é relacionamento. Segunda coisa é você ensinar repreensão, que santidade é repreensão, porque na verdade não é. Na verdade, santidade é submissão à vontade de Deus. E a terceira armadilha é você tratar o Espírito Santo como sendo uma força impessoal. E eu também te passei 3 ferramentas práticas para sua aula. 3 perguntas ótimas para você fazer, um confronto pastoral e a conexão e progressão com tudo aquilo que a gente já viu até agora. E tudo isso você pode ter certeza que se você usar da melhor forma possível, vai transformar a sua aula em um agente de transformação. Mas a pergunta mais importante dessa lição é essa: eu estou fazendo a coisa certa ou será que eu estou conectado à fonte certa? Porque tem muito crente por aí, tem muito líder por aí fazendo a coisa certa, mas o coração está longe. Porque tem muita gente por aí mantendo a aparência, mantendo a agenda, mantendo a rotina. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você. Deus, ele não está procurando por atores e por performance, ele está procurando por comunhão. E quando você deixa isso claro na sua aula, você não está ensinando uma doutrina qualquer para os seus alunos. Você está convidando os seus alunos a viver uma retomada, uma transformação de verdade na vida deles. E aqui tem uma coisa muito importante. Essa lição que nós estamos estudando, ela precisa afetar você primeiro. Se você ensina sobre viver debaixo da ação do Espírito, você precisa estar comprometido e vivendo dessa mesma forma. Então, antes de você ir para a sua classe, antes de você dar essa aula, eu quero que você faça um exame no seu coração, que você possa perguntar para você mesmo: como é que eu estou vivendo espiritualmente? Será que eu estou conectado com Deus? Ou será que eu estou funcionando na base da inércia? E se a sua resposta for: eu estou funcionando na base da inércia, ótimo, porque essa aula que nós estamos estudando é um convite para você também. E quando você entrar na sua aula com essa verdade vivida e experimentada, não vai ser só uma verdade decorada, e os seus alunos vão sentir isso. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você tem uma vida e uma experiência com Deus. Então é isso, meus amigos, o plano completo dessa aula está aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua igreja, com os membros da sua igreja. E se você tiver alguma dúvida de como dar essa aula aí para os seus alunos, me deixa aqui a sua dúvida no comentário, porque eu respondo todos. E se esse tipo de aula está te ajudando, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com os outros professores, deixa um comentário aqui embaixo e dependendo de como for a resposta desse vídeo, nós nos vemos na próxima semana com mais uma pré-aula aqui no seu canal Bíblia Talk.